terceiro teste vai ser para verificar a inclusão da propriedade name no input. Vamos lá fazer o teste. Deve incluir um input cuja propriedade name, vamos ver, cuja propriedade que recebe uma propriedade name e recebe uma prop name do componente, vai, sei lá, alguma coisa assim. Deixa eu dar um wrap aqui, fica melhor de você ver. Deve incluir o input que recebe uma prop name do componente pi, nesse caso props.name. Então vamos lá. Vamos lá, primeiro de tudo encontrar o input component, nosso enzyme wrapper. Chama o método find, input. Qual é a prop nesse caso? Name. Essa prop do input se refere a esse aqui, name. Agora, esse valor aqui se refere a esse cara aqui, certo? Então não confunda os dois. Então vamos lá. Esse valor a gente espera que seja o quê? Expect. Nesse caso, como a gente fez as propriedades falsas, vamos olhar lá em cima no before each. O name é frutas com esses caras aqui. Então nós esperamos que esse valor seja to be assim, frutas, certo? Vamos salvar e ver o teste aqui. Ah, esqueci de remover o erro que a gente fez antes, simulado. Vamos mudar o type do input para checkbox de novo, que está correto, e voltar aqui. Componente is not defined. Qual é o problema aqui? Eu escrevi o componente em português, então não tem erro. Certo, então o teste deve incluir um input que recebe a prop name do componente. Então esse cara aqui deve ter valor que é recebido como props do pi, né? Nesse caso, aqui e aqui. Como a gente definiu props aqui, se você não quiser mais digitar esse cara aqui, por exemplo, se nos seus testes você estiver sempre olhando no valor de name, e se tiver muito teste que tem o mesmo name aqui, e se de repente você mudar esse valor aqui em cima, por exemplo, eu boto banana, qualquer coisa assim, aí você vai ter que mudar todos os testes para ser banana. Nesse caso só tem um, mas se tivesse vários você teria que mudar nesse caso aqui para banana e assim por diante. Por causa disso, normalmente eu gosto de usar o valor da própria props que a gente definiu lá em cima, em vez do valor aqui mesmo. O problema, um detalhe em usar isso é que você tem que realmente definir as props corretamente, senão ele vai pensar que, mesmo que seja indefinido, ainda vai passar o teste, como a gente já deu uma olhada muito tempo atrás, quando a gente estava olhando os testes para o input. Certo? Então, não se esqueça de definir as props aqui. E o que é que eu vou fazer para poder usar esse valor aqui? Eu não quero usar frutas aqui, eu vou usar props.name. Esse cara props.name se refere a props definida aqui, que foi passada ao componente injetada no checkbox. Mas como o props está definido com a variável local null before each, nós precisamos fazer o quê?
Isso mesmo, vamos remover o const e definir o props um nível acima no bloco exterior. Agora está no bloco de describe, que é disponível a variável props, tanto como no before each, como em cada teste. Então, antes de cada teste, ele define a props, e nós podemos usar aqui props.name, que é, na verdade, o valor frutas. Certo? Só esse detalhe. Vamos salvar e ver se o teste não falhou. Tudo ok. Então vamos lá e fazer outro teste. Certo? Vamos ver aqui. Teste para a propriedade value. Deve incluir um input de value vem da com props do pai, alguma coisa assim. Component find input prop, qual é a prop? Value. Esperamos que esse cara seja o quê? To be props.q. Esse props é o props que a gente definiu aqui em cima. Ponto value, que vai ser banana. Certo? Então, props.value, esse cara na verdade é banana. Certo? Passando o teste. Agora, se esse cara for outra coisa, sei lá. Vamos ver aqui. Só um detalhe aqui para explicar. Esse teste tá bom, mas vou incluir. E se a gente tivesse digitado banana aqui mesmo, como valor estático, e passar o teste ainda, o teste ainda passa. Isso não é bom. Então, vamos fazer esses testes, ficar mais forte assim, melhorar esse teste. Então, vamos primeiro definir um valor e depois vamos mudar o valor, mudar a prop. E quando a prop mudar, esse cara value também tem que mudar. Nesse caso não vai mudar, né? Porque a banana é estática. Então vamos fazer aqui dentro do próprio teste, fazer assim. Component. Agora esse component é o enzyme wrapper. Tem um método chamado setProps, para você poder setar as props de novo, certo? Nesse caso, setProps. A prop que eu vou setar nesse caso é value. Eu quero definir o novo valor, quero passar o novo valor para o checkbox, certo? O valor que a gente tem é banana, mas eu quero mudar esse valor, value, para outra coisa. Vamos botar laranja. Certo? Então esse cara vai mudar a prop ponto value para ser laranja, certo? Dentro do próprio wrapper. Note que eu não estou mudando a variável prop, eu estou mudando as props do componente, do enzyme wrapper, certo? Então vamos aqui. Depois que eu mudar isso, eu expect, que o component find input prop value, eu espero que seja o quê? Agora, que seja laranja, porque mudou, deve mudar. Se não mudar, então está errado, certo? Então vamos lá e ver se o teste funciona ou não. O que é que eu fiz errado? Aqui, o parêntese tem que ser aqui, certo? Então, o teste falhou. Nós esperávamos que o valor seja laranja, porque a gente mudou a prop. Mas ainda está banana, recebeu banana. Por quê? Porque está o valor estático. Agora o teste está funcionando melhor, né? Agora nós sabemos que a gente não pode aceitar o valor estático aqui.
Esse valor tem que mudar com a prop, props.value, que é passada como pai. Então a gente põe de volta props.value para poder passar o teste. Certo? Agora o teste está bem melhor e vai identificar aquele erro do value ser um valor estático, uma constante. Certo?